Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no meu canal para conversar hoje com um amigo que já tem estado aqui algumas vezes, já é figura conhecida aqui, o doutor Rafael Cristi Lopes. Ele é físico, tem um doutorado em cosmologia pela USP, atualmente é professor também nessa área de física, e o motivo do meu convite ao Rafael neste vídeo aqui é para que nós possamos conversar um pouquinho sobre um assunto que foi tratado assim bem de passagem, né? Na lição da Escola Sabatina dos Jovens, que começou agora aí, começamos um novo trimestre, uma lição muito boa. A de adultos tem o mesmo tema, não é a mesma capa, não é a mesma abordagem, mas é o mesmo tema, sobre mordomia cristã. O que é isso, né? Fidelidade, administração dos recursos que Deus nos deu. Inclusive aqui na capa já mostra quais são, né, os T's da mordomia, né? Tempo, templo, talentos, tesouro e terra. Adicionamos um novo aqui, né? Interessante, porque nós, como administradores da criação de Deus, também temos a missão de zelar pelo planeta. E é importante que nós cristãos, como eu gravei um vídeo recentemente aqui, né, no meu canal, sobre retomar algumas bandeiras, é importante que nós retomemos também a bandeira do verdadeiro ambientalismo, pelo motivo certo, da forma certa. A lição desse trimestre, antes de eu passar aqui a palavra para o Rafael, já quero pedir que o Rafael dê o seu boa noite aí, né? A sua saudação para os nossos amigos, enquanto eu pego aqui a página certa, Rafael, para ler o trechinho que fala sobre entropia, que vai ser o tema desse nosso vídeo aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui mais uma vez com vocês, com o Michelson, com esse papo sempre muito agradável, muito interessante, sobre esses temas relacionados à ciência, Bíblia, religião. São temas empolgantes, são temas motivadores, são temas delicados, e daí até a necessidade da gente fazer esse vídeo aqui hoje, conversar um pouco. Eu vou tentar ajudar um pouco a compreender um pouco mais esse tema, que eu considero talvez um dos temas mais delicados e confusos da física como um todo. As pessoas falam muito da mecânica quântica, mas compreender o conceito de entropia, a ideia de entropia, como ela se relaciona, não é simples. E, além disso, outra dificuldade é harmonizar isso com a nossa visão bíblica. Então, eu estou aqui não para responder todas as perguntas, mas para ajudarmos a pensar um pouco, a partir de um ponto de vista de alguém que estudou um pouco mais essa área da física, estudou a física um pouco mais. Então, estamos aí. E eu já agradeço mais uma vez, Rafael. Você sempre tem sido solícito aí, quando faço convites, né, para lives, para vídeos, esclarecimentos. Você é a nossa fonte aí no que diz respeito à cosmologia física, e, aliás, o Rafael também é um grande estudioso da Bíblia. Ele tem feito séries aí muito boas nas igrejas, relacionando a boa ciência com a boa teologia. Material fantástico. Ele também tem um perfil lá no Instagram, que é o Cristianismo Absoluto. Recomendo. @Cristianismo Absoluto. Vá lá, conheça esse perfil. Tem material muito bom ali, viu? Bom, vamos lá. Então, a primeira lição aqui dos jovens e de adultos também, tratando do tema da fidelidade, a dos jovens teve como título esse aqui, ó: Deus, doador e sustentador. Que é aquele conceito antigo, né, de Deus como criador e mantenedor do universo. A tirinha dessa semana, por sinal, fui eu que criei aqui, né? Você sabe que a Ágata e eu somos os que criamos as tirinhas, né? Os memes, tudo para ajudar a já conduzir uma discussão. Eu sei que tem classe de jovens que já partem da tirinha, né? Para abrir ali o debate, o diálogo. E a tirinha dessa semana, olha só o que tem aqui, ó. Tem dá para ver aí, Rafael? Dara, eu estou com ela aberta aqui no computador. Ela aí também, né? Ok, então tá ali o rapaz chutando a cerca, pulando a cerca, e depois sendo atacado por um touro lá, né? Um boi ali, correndo atrás dele. Essa tirinha aqui, eu me inspirei numa frase, eu não me recordo quem que disse isso, mas uma frase muito legal e bastante significativa, que diz assim: nunca retire uma cerca do lugar dela, a menos que você saiba por que ela foi colocada lá. E a lição toda fala sobre a questão da fidelidade, de nós obedecermos à lei de Deus, Deus como criador e aquele que estabeleceu as leis, tanto morais quanto da física, da biologia, que regem a realidade, a existência, a nossa vida. Então, quebrar as leis de Deus
já que o tema do trimestre é fidelidade, né? Quebrar qualquer lei de Deus é um perigo, é por nossa conta e risco. Algumas a quebra delas é fatal, imediatamente. Outras pode levar um tempo maior, mas sempre há prejuízo quando o ser humano, qualquer criatura, né, ela desobedece às leis de Deus. Muito bem. O texto que fala sobre entropia, que é o assunto desse nosso vídeo aqui, que vai ser uma espécie de complemento aí para os nossos amigos que estudam a lição dos jovens, que é a lição Contexto Bíblico, né, que tem um site também que vale a pena você conhecer, contextobiblico.com.br, contexto com M, porque é uma brincadeira com a palavra, né, com o texto, contextobiblico.com.br, tem podcast ali, tem as tirinhas também com comentários adicionais, tem bastante material extra ali para você aproveitar aí no seu estudo. O texto aqui aqui está, Restaurando a Harmonia, que é correspondente à parte de domingo da lição, diz assim, ó: em poucas palavras, caos é a ausência de ordem. Mas então, o que é ordem? Em Gênesis 1, entendemos que a ordem pressupõe um arranjo de acordo com critérios, padrões ou regras pré-estabelecidos, de modo que o resultado seja harmonioso e até vantajoso. E aí vem o parágrafo com a palavrinha entropia. Quando analisamos nossa condição do ponto de vista dessa analogia, nos lembramos de que depois do pecado, as coisas organizadas não permaneceram organizadas, ok? O pecado desorganiza a criação de Deus aqui na Terra. E isso tem que ver com o princípio da entropia, segundo a lei da termodinâmica, que afirma que todas as coisas se movem naturalmente da condição original, organizada, para a desorganização, gerando decadência e morte. Mais adiante ele diz ainda assim, ao autor da lição: a menos que seja introduzida uma energia externa, tudo sofre um caos que eventualmente levará à destruição. E aqui nós começamos a arranhar aí o conceito de Deus como mantenedor, né? Nesta semana, vamos explorar os primeiros capítulos de Gênesis para analisar como Deus trouxe ordem àquilo que era sem forma e vazio. Aqueles que prestam atenção à palavra de Deus e a aplicam reverentemente à vida conseguem experimentar a reversão das consequências da entropia, eu diria das consequências negativas da entropia, né? Ou seja, existe esperança, diz o autor. Repito, né? Ele trata de modo bastante superficial, de passagem, o assunto. O autor não é naturalmente um físico, né? Um teólogo. Agora, ele não afirma aqui que a entropia, talvez alguém possa ter pensado assim, então quer dizer que o autor da lição quis dizer que a entropia passa a existir, essa lei da termodinâmica passa a existir a partir do momento que há pecado no mundo? Bem, não foi o que eu li aqui, né? Mas ele trata do aspecto negativo da entropia, aí sim. E eu creio que, Rafael, que vale a pena a gente começar, quem sabe, definindo esse conceito, né? Fala pra gente, Rafael, o que é, afinal de contas, entropia? Pois bem, Michelson, um dos conceitos que eu comento sempre, eu falei no início do vídeo aqui, que mais difícil de se trabalhar é o conceito de entropia. Primeiro porque ele passou não por modificações, mas por aprimoramentos ao longo da história da física. Só para compreender um pouco, a física tem uma área da física extremamente bem sucedida, chamada termodinâmica. E o que é que a termodinâmica estuda? Processos térmicos, e como esses processos térmicos envolvem transformação de energia, e como essa transformação de energia pode ser utilizada para transformação de energia através de transferência de calor, e como isso pode gerar trabalho, você pode utilizar isso para trabalho. A termodinâmica foi de fundamental importância na Revolução Industrial, porque com o advento das máquinas, né, com as máquinas térmicas, você pôde agora realizar trabalho com muito mais efetividade. E tendo esse conceito, lá nos estudos da termodinâmica, um dos conceitos que foram aprimorados foi o conceito de entropia. Você tem ali um conceito de entropia que está relacionado com o quê? Uma forma de você medir a quantidade de energia que ainda poderia ser transformada em trabalho. Tá? Então, essa quantidade de energia que pode ser transformada em trabalho, ela tende a diminuir em um processo termodinâmico. Por exemplo, quando você coloca um combustível em um motor, seja qualquer um, quando você usa aquele combustível, a energia que você usou e transformou em trabalho, ou seja, o movimento, transporte,
que aquele motor realizou, o motor de um carro, por exemplo, o transporte do carro, aquela energia que você colocou através de um combustível e ela tinha potencial de virar trabalho, ela foi gasta no trabalho, beleza. Mas depois ela se transformou em outras formas de energia, correto. A energia ela mudou para outras formas, ela não foi destruída. Entretanto, a quantidade de energia que podia ser transformada em trabalho diminuiu. Então, uma grandeza que foi desenvolvida para medir essa perda de energia que poderia ser transformada em trabalho foi a entropia. Tá? Isso aí foi no início da termodinâmica. Entretanto, com o tempo, a termodinâmica ela tem uma característica muito interessante. Primeiro, que é uma das teorias físicas mais bem-sucedidas da história. Tanto é, o sucesso dela virou o que a gente chama de revolução industrial, né? O ponto aqui é, a termodinâmica, para ser descrita, você precisa do que a gente chama de variáveis de estado. Por exemplo, para você estudar a expansão de um gás que vai empurrar um pistão, que vai mover o motor, para você entender como esse gás vai mudar, você precisa entender quais são as variáveis que estão ali. E quais são as variáveis que descrevem aquele gás, por exemplo? Pressão, volume e temperatura são as três mais conhecidas. Outra também, número de moléculas, certo? Então, essas variáveis são chamadas de variáveis de estado. E elas foram usadas para descrever a termodinâmica. E quem entrou também? A entropia. Aí o que acontece? Bom, com o tempo, o desenvolvimento da física se perguntou, tá bom, a termodinâmica funciona. A pergunta é, por quê? O que está gerando para que essas leis da termodinâmica aconteçam? Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, que é até comentada na lição, o que a segunda lei da termodinâmica diz? Diz que em qualquer processo físico, a entropia de um sistema tende ou permanecer constante, de um sistema fechado, tende ou permanecer constante ou aumentar. Sob o ponto de vista da termodinâmica, é aquela ideia seguinte: a quantidade de energia útil, de energia que pode virar trabalho útil, tende a diminuir. E não é só isso. Os processos, eles como se eles tivessem um sentido de caminho. E a entropia, ela mostra isso. Você perde energia que pode virar trabalho, com o tempo, em qualquer processo. Por isso que a gente não consegue fazer o que a gente chama de máquina infinita, aquela que fica girando infinitamente. Por quê? Porque no processo, a entropia vai aumentando, ou seja, a quantidade de energia que você poderia reutilizar em trabalho vai diminuindo. A entropia descreve isso. E ela é tão fundamental que ela é relacionada, através dessa característica, com a seta do tempo. Porque nós temos a seta do tempo da entropia. O tempo sempre caminha no sentido de que a entropia ou permanece constante ou aumenta para sistemas fechados. E eu faço uma ênfase, sistemas fechados. Porque muita gente pensa, mas em todos os sistemas a entropia aumenta? Não. Você pode ter diminuição da entropia em sistemas que estão interagindo com outros. Só para fechar essa parte. No entanto, a termodinâmica, Michel, ela era uma teoria muito interessante, ela era como que a gente chama de fenomenológica. As pessoas descreveram as leis da termodinâmica através do experimento. Mudava, anotava, mudava, anotava. E aí entendia como o volume se relaciona com a temperatura, como a temperatura se relaciona com a pressão. Elas entenderam dessa forma pragmática. Mas aí a física ela não parou por aí. A física queria entender como é que as coisas funcionavam no seu íntimo, no âmago. Como é que tudo bem, as leis são essas, mas por quê? E aí uma área da física foi desenvolvida, que também de muito sucesso, que é chamada de física estatística ou mecânica estatística. Qual era a ideia? Você tenta explicar as leis da termodinâmica, que são a macro, né, o volume, a temperatura, a pressão macro, a partir da compreensão das coisas pequenas, micro, que são quem? As moléculas. Como é que o movimento das moléculas de um gás, que já as moléculas elas vão ter posição, velocidade, energia. Como é que eu consigo, compreendendo que existem moléculas formando aquele gás,
explicar o comportamento da pressão, volume e temperatura. Deu para entender? Então a gente queria sair do micro para explicar o macro. Nesse momento, a entropia ganha um novo significado. Não é que mudou a definição dela, mas as variáveis usadas para definir a entropia agora estão relacionadas ao micro. E aí é muito legal isso, porque vai explicar por que as pessoas podem atuar e entender assim, não, que a entropia tem a ver com desordem, essa coisa. Porque a entropia, eu não vou escrever fórmula para não assustar o pessoal, mas a entropia ela é função do número de estados possíveis. Entendam bem essa frase, então eu vou falar bem devagar. A entropia ela é função do número de estados, microestados possíveis, variáveis micro, que são iguais, que vão descrever o macro. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Você pode ter teu quarto arrumado. Só que o teu quarto arrumado, ele tem vários estados possíveis. Por exemplo, a tua luminária pode ficar num canto do quarto, num outro canto, a tua cama ali, a tua cama aqui, teu guarda-roupa ali. São vários estados que vão deixar teu quarto arrumado. O arrumado é o mesmo, mas os possíveis estados. Vamos pensar agora no gás. Você tem um gás com o mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, mas as moléculas lá dentro, Michelson, podem estar de diferentes maneiras. E aí a entropia meio que mede a quantidade de maneiras que essas moléculas podem estar garantindo que o macro seja aquele. Por isso que quando a gente fala que a entropia aumenta, quer dizer que o número de estados possíveis vai aumentando com o tempo. E aí eu pergunto, olha só como é legal. Isso aí eu deixo claro que é bem legal, tirado de um artigo do Lutz, que deveria estar aqui, mas ele não pôde, que é alguém com quem eu aprendo o tempo todo. Ele escreveu um artigo sobre entropia. E aí pensa assim, existem mais estados para você arrumar o seu quarto ou mais estados para você desarrumar o seu quarto? Mais formas de deixar o quarto arrumado ou mais formas de deixar o quarto desarrumado? Me diz aí. Creio que a tendência, né, é para a desordem, né? Desarrumar. Não, é mais simples. Eu vou dizer o que eu falo para os meus alunos. Tu está pensando muito complexo. A pergunta é mais simples. Existem mais formas de você deixar teu quarto desarrumado ou arrumado? É mais fácil para você. Desarrumado? Desarrumado. Daqui os meus livros aqui atrás arrumadinhos. Agora, deixar desarrumados tem N maneiras. Então, a entropia, que mede o número de possibilidades, é maior para uma condição como essa, de desarrumado, do que de um quarto arrumado. Mas entendam, não quer dizer que entropia é desordem. Só que elas se correlacionam em determinadas circunstâncias, entendeu? Em determinadas circunstâncias elas se correlacionam. Mas não, o problema é que desordem é uma palavra com significado negativo. E aí as pessoas pensam que tudo que a entropia descreve é negativo. Não, não, não. E essa falta de compreensão que gera algumas imprecisões, como no caso da lição, é extremamente comum. Eu fico super tranquilo quando eu vejo isso. Claro que devemos ter o esforço para esclarecer, como esse que você está tendo, de gravar o vídeo. Porém, é normal. É normal. Só devemos entender que essas imprecisões geralmente nascem dessa relação entre entropia e desordem, que ela existe sob certas circunstâncias, mas entropia é muito mais do que desordem, e não tem conotação negativa. A entropia não tem conotação negativa. Desculpa, eu me estendi muito nessa primeira fala. Não, mas já serviu aqui para esclarecer um monte de coisas, né? A gente percebe, eu repito aqui, que o autor da lição, ele pinça, né, um aspecto da questão, o aspecto negativo, né, do uso da entropia para descrever aí um estado pós-pecado. Nós vamos depois... Talvez você esteja perguntando já, o que tem a ver, então, entropia com fidelidade? Calma, a gente vai chegar lá, né? Estamos aqui só ainda ampliando um pouco mais o cenário, né? Um detalhe interessante, Rafael, você que chegou agora, estou conversando com o Dr. Rafael Cristi Lopes, que é físico, doutor em cosmologia, e o tema de hoje é um aspecto aqui, um detalhe que a lição dos jovens trouxe para nós, na primeira lição aqui do trimestre, né?
sobre a questão da entropia. Rafael, você falou uma coisa bem interessante aí, que quando o sistema é aberto, ou ele pode interagir com outros sistemas, né, é possível, então, haver um aporte de energia para que não haja um aumento de entropia. E é interessante quando a gente pensa assim que, se o universo é um sistema aberto e Deus é a fonte de toda energia, isso significaria, agora já fazendo uma ponte com a teologia, com a filosofia, que Deus, então, ele fornece esse aporte constante de energia para que as coisas vão bem? E vamos lá. Essa aí você já chegou naquele limiar do terreno da ciência e a nossa interpretação teológica e filosófica, né? Porque às vezes a teologia, eu digo assim, a teologia ela é uma filosofia, só que ela é uma filosofia que ela se propõe a ser muito mais sólida do que uma mera filosofia. A filosofia é humana, é do ponto de vista humano. A teologia, ela vem do ponto de vista externo, ela é revelação. Então, assim, Michel, sobre o ponto de vista nesse limiar, para mim é exatamente isso. Deus, o conceito bíblico de Deus, eu até achei legal a lição, ela diz lá, cita o texto de Hebreus, né, e diz, Deus é o Jesus Cristo, o sustentador do universo. E em vários momentos diz assim que Deus não é só o criador, mas Deus é o mantenedor do universo. Vejamos bem, se o universo é autossustentável, por que ele precisa de um mantenedor? Por que ele precisa de um sustentador? Tá? Então é importante perceber que tem alguém que o sustenta e o mantém. Como isso acontece? Como é na sua natureza? Em detalhes eu não sei, mas o que nós podemos saber é o seguinte, que melhor diminuir, aumentar a energia útil do universo, ou a quantidade de energia que pode ser transformada em trabalho, que pode, ou uma estrutura organizada, com um aporte de energia externo, ou um aporte de energia, ou uma interação externa, fisicamente é exatamente isso. Uhum. E a gente mostra isso. Por exemplo, o que é legal, assim, a gente fica sempre num dilema quando se fala de entropia, porque os melhores exemplos e analogias são com desordem. Só que a gente cai no erro de fazer as pessoas acharem que entropia é só desordem. Não é. Mas o fato é que fica mais fácil de entender que, por exemplo, se você deixar o seu quarto, como a lição diz, um tempão lá, ele vai ficar bagunçado, poeira, sujeira, né? Isso acontece. Você acabou de falar que chegou de viagem, e aí a poeira toma conta da casa, as coisas acontecem. Beleza. Mas se a gente for lá pegar a vassoura, varrer e arruma tudo, volta tudo ao normal. Quem somos nós? Nós somos o sistema interagindo com aquele outro sistema e fazendo a coisa se organizar. Entendeu? Só que isso é importante. Não é porque a entropia mostra, não é entropia é uma grandeza, isso é outra coisa. Temos que diferenciar entropia de segunda lei da termodinâmica. A entropia é uma medida... Já quero te perguntar em seguida aí o que é a segunda lei. Isso, porque entropia é uma medida do número de estados possíveis de um sistema. Isso é entropia, certo? Beleza. Segunda lei da termodinâmica é sistemas fechados, a entropia ou permanece constante ou aumenta. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Agora, vamos lá. Quando a gente tem um sistema... perdi um pouco, mas... Quando a gente tem um sistema fechado, como o nosso quarto, a gente interage com ele, a gente pode fazer essa entropia diminuir. Isso é super normal. Tá? O problema é a gente atribuir uma relação que a entropia ela é contrária à lei de Deus. A segunda lei da termodinâmica é contrária à lei de Deus. Não é. Nunca foi. Muita gente já comenta isso, eu vi várias vezes esse debate. A segunda lei da termodinâmica, por que as pessoas fazem isso? Porque elas entendem que segunda lei da termodinâmica é aumento de desordem. Desordem é mal. Se desordem é mal, então não deve estar na criação de Deus. Calma aí. Primeiro de que a definição de desordem, do ponto de vista físico, não é pejorativa, não é ruim. Eu me lembrei, sabe, Michel, fazendo um parênteses aqui, eu me lembrei de um conceito que recentemente eu tive dificuldade de aprender, mas quando eu aprendi achei sensacional, que é o conceito que Jordan Peterson, aquele psicólogo canadense,
que hoje está sendo muito atacado, mas que é genial para mim, assim. O Jordan Peterson, ele tem um conceito chamado caos e ordem. E quando você pensa na palavra caos, você já pensa em algo ruim. Só que o uso que ele faz de caos, do conceito de caos, não é essa coisa ruim, é uma coisa necessária. E o caos vai explicar essa liberdade, o livre-arbítrio, a multiplicidade de possibilidades que nós precisamos ter para ter uma vida, para sermos... Então, a gente precisa disso. Então, mas é um exemplo de que quando eu fui ler, eu disse, pô, caos, que é isso? Mas a mesma coisa é desordem e mundo sem pecado parece que não combinam. Não, calma. Vamos entender. A segunda lei da entropia, ela tem a ver com o tempo. Quando passa o tempo, as coisas naturalmente vão perdendo energia que pode virar trabalho. Os números de estados vão aumentando, a entropia aumenta. Só isso. Mas se tivermos um aporte, se tivermos a inserção de nova energia da forma correta, a gente consegue diminuir a entropia e aumentar essa chance de trabalho. Então, pensando assim, quando a gente olha para o mundo que Deus criou antes do pecado, por que não existia? Aí eu gostei muito de um exemplo que o Lutz dá no artigo dele. Ele diz assim, quando você olha para as estrelas, e você olha para estrelas mais e mais longe, quando você olha, por exemplo, para galáxias como a galáxia de Andrômeda, que está há muitos anos longe de nós, mais do que você pudesse pensar assim, o período de existência da civilização e tudo. Você vê a galáxia. As estrelas estão lá. Quando nós olhamos para o universo, nós olhamos para o passado. As estrelas estão lá. E uma coisa muito simples para a física é que o processo de brilho de uma estrela está profundamente interrelacionado, dependente da segunda lei da termodinâmica. A estrela não brilha sem segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque o calor que é produzido no interior, ele flui para regiões mais frias, nas camadas exteriores. E essa tendência do calor e do mais frio para o mais quente é segunda lei da termodinâmica. Sensacional. Então, quando a gente olha para o passado no universo, nós estamos olhando o mundo antes da entrada do pecado. E antes da entrada do pecado, as estrelas já brilhavam. Uhum. E quando o pecado foi embora, as estrelas vão continuar brilhando. Ou seja, a segunda lei da termodinâmica vai estar lá. Então, associar com o pecado não é correto, entendeu? Tem uma ilustração que eu acho bem interessante. Claro que o universo não é uma coleção de uma junção de engrenagens, né? Todo tipo de comparação assim acaba sendo bem limitada. Mas imagina assim um sistema de engrenagens. Elas funcionam, né? Por si sós em termos, mas é preciso que alguém dê ali o influxo, né, de energia inicial para que aquele sistema funcione e continue mantendo, quer seja energia elétrica, energia movimento hidráulico, ou qualquer coisa assim, né? Então, Deus criou leis que funcionam, né, ali, são tão boas que parece que funcionam naturalmente, né? Eu acho até estranho. Acho estranho porque eu sou criacionista, né? Quando eu ouço alguns documentários aí dizerem assim, a natureza é sábia. Parece, né? Porque funciona tão bem, né? A despeito do pecado que atrapalhou um monte, mas não é a natureza que é sábia. Sábio é aquele que a criou com leis tão precisas, tão finamente ajustadas. Mas mesmo assim, é preciso que haja ali uma fonte de energia, uma manutenção do sistema para que ele continue existindo. E aí entra o conceito, repetimos aqui, né, agora, de manutenção, o mantenedor. Deus cria e mantém. Não tem nada a ver com aquele conceito deísta, né, de um Deus que cria e vai embora. E deixa a coisa funcionando como um relógio em que se dá corda. Não. Deus, ele cria, se envolve, permanece e mantém. É um Deus presente. Isso é maravilhoso. É um conceito lindíssimo e que coaduna com tudo isso que o Rafael tem dito aqui a respeito dessa questão da segunda lei da termodinâmica, que depende de uma fonte de energia, de uma manutenção. E Michelson, se me permite falar mais uma coisa interessante que, pensando sobre essa questão da lição, durante o dia hoje, tivemos
conversas no WhatsApp, e foi muito gostoso. Tu sabes que tu me conhece já há alguns anos, sabe dos meus comentários no WhatsApp. Eu sou super fã de tudo que é conversa que faça a gente pensar. E foi muito bom hoje a gente pensando sobre isso, e um pensamento que me veio à mente, eu estava até conversando com a nossa colega, a Agatha Lemos, sobre isso, e eu... É editora da lição. É também editora da lição da Escola Sabatina Jovem, e eu pensando, falando assim, olha só, vamos pensar, só existe um que é eterno, inerentemente eterno, infinito. Alguém sobre quem o tempo não tem efeito. Esse ser absoluto, ele se auto-apresenta como eu sou o que sou. E eu gosto demais dessa definição, essa forma dele se apresentar lá no livro de Êxodo para Moisés, assim, eu sou o que sou. Isso aí tem um significado profundo, absurdo. Por quê? Porque fora Deus, todo o resto não é. Ele está sendo. O que significa? Significa que todo mais, além de Deus, muda com o tempo, flui. Nós estamos o tempo todo perdendo camadas da nossa pele, estamos sendo renovados. Nós estamos mudando o tempo todo. Por isso que nós não podemos fazer essa atribuição e dizer assim, eu sou. Não. Nós estamos sendo. A cada segundo nós somos seres diferentes. Toda a natureza criada por Deus tem essa propriedade, essa restrição de estar presa no tempo. Por isso ela vai sofrendo uma transição temporal o tempo inteiro. E se sofre transição temporal, se não tem imortalidade, o que acontece? Nós vamos mudando, nós vamos deixando. E isso não tem a ver com pecado. Tem a ver com o fato de nós não sermos deuses, nós somos criaturas. E como criaturas não temos autoexistência. Nós não nos sustentamos sozinhos. E aí o que acontece? Nós precisamos de uma energia externa para nos manter existentes. E quem lá mesmo, esqueçamos a entrada do pecado. Isso é bem claro quando a gente olha lá para o livro de Gênesis e diz, existe uma árvore da vida que vai dar o fruto da vida e a gente vai ingerir o fruto da vida para viver. Tanto é que quando Adão peca, ele é tirado do jardim e dito assim, para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Portanto, o homem não tem vida eterna inerente. Isso, o fato dele não ter vida eterna inerente já é segundo a lei da termodinâmica atuando. Agora, para ele manter-se eterno, Deus deu uma fonte externa que é o fruto da vida. E isso vai se confirmar lá em Apocalipse, capítulo 22, quando diz que existe uma árvore lá na Nova Jerusalém que vai produzir o fruto, e esse fruto vai dar para nós, ainda diz assim, é um fruto para a cura das nações. As folhas, né? O fruto para a vida eterna e as folhas para manutenção da cura. Veja que interessante, né? Isso. É preciso haver uma manutenção do estado de perfeição, de cura. Isso. Aí você vai, Celso, se não vai ter pecado, por que a gente vai precisar de manutenção da cura e desse tipo de conceito? Porque nós não somos deuses, nós somos criaturas. E como criaturas a gente muda. As estrelas, a gente usa a expressão que as estrelas morrem, mas elas não morrem, elas mudam de estado para uma outra forma. Deus quer manter a nossa consciência, a nossa vida, porque nós não podemos mudar para outra forma e manter consciência, porque nós somos um inteiro, né? O ser humano é um só. Espírito, mente, fôlego de vida é uma coisa só. Se nós mudássemos de forma, nós perderíamos quem nós éramos. E Deus não vai querer isso. Por isso, Deus mantém nós, enquanto que o universo todo está mudando o tempo inteiro. Isso é muito bonito. Então, assim, essa visão global da interação Deus, criatura, está em perfeita harmonia com a segunda lei da termodinâmica. Não é a segunda lei da termodinâmica fruto do pecado, nunca foi. Pelo contrário. Uhum. Muito bom, Rafael. Então eu posso dizer assim, justificando o título desse vídeo, né, que para que a nossa vida ela se mantenha em ordem, precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis aos mandamentos de Deus e precisaremos ser fiéis eternamente, porque não é bom lembrar que
Todo esse problema chamado grande conflito, ele começa quando um ser inteligente e livre pensa que a lei é autossuficiente. Ele é autossuficiente, é independente da fonte de vida que é Deus, ele pode quebrar as leis de Deus sem consequências. Nós estamos aqui vivendo justamente as consequências dessa atitude. E depois que Cristo voltar e nos der de volta a terra renovada, nós continuaremos sendo fiéis a Deus na obediência às leis que agora, na prática, sabemos que são essenciais e criadas para o nosso bem. Exatamente. Então, entropia e fidelidade, ordem e fidelidade, né? Tudo isso aí. Rafael, mais algum conceito que você quer explorar aqui no nosso vídeo sobre segunda lei, sobre entropia, para que a gente possa caminhar para o final? Não, assim, Michel, eu acho que a gente abordou os pontos principais. Eu acho que a gente poderia deixar claro aqui que, apesar de que nós podemos associar a entropia com a medida de entropia como uma medida de ordem, e que o fato das coisas ordenadas naturalmente tenderem para coisas desordenadas está sim relacionado com a entropia, mas não é uma definição precisa de entropia, não é. Se a gente for observar as definições precisas, é muito difícil você traduzir de forma física desordem simplesmente como entropia ou como aumento de entropia ou coisa parecida. Você faz associações, tudo bem, isso existe. Entender também que o aumento da entropia é a segunda lei da termodinâmica. Entropia é uma coisa, segunda lei da termodinâmica é outra. Segunda lei da termodinâmica diz como a entropia se comporta. Entropia é uma grandeza, assim como volume, pressão, temperatura. É uma grandeza a entropia, tá? Uma grandeza física. E essa grandeza física tem esse comportamento que a segunda lei da termodinâmica diz. E essa segunda lei da termodinâmica, ela não fala de deterioração. A deterioração está relacionada em alguns dos processos, normal, tudo bem, vai acontecer o que a gente chama de deterioração, mas essa deterioração ela se torna pejorativa, negativa, sobre o ponto de vista humano, porque sobre o ponto de vista de troca energética, é só mudança de estados. Nada demais. Então a gente deixaria isso muito claro. E que esses processos, eles existiam antes da entrada do pecado, existem durante a entrada do pecado, e depois vão continuar existindo. A segunda lei da termodinâmica continuará válida. Mas é importante dizer que alguns processos, devido à nossa... E aí é muito importante esse teu último comentário. Devido a nós termos rompido com Deus, a nossa fidelidade a Deus, devido a nós termos, e ainda hoje, a cada momento que pecamos, estamos reproduzindo o pensamento de Satanás lá no início do pecado, de autossuficiência, porque basicamente é isso o pecado, é quando a gente diz o seguinte: eu sei o que é melhor e vou fazer isso, independente do que Deus pensa. Eu estou só reproduzindo o que Satanás pensou lá no céu. A autossuficiência. Então, o problema é nós acharmos que somos autossuficientes absolutos. E aí, nesse sentido, quando a gente acha isso, a gente rompe com Deus, e alguns processos degenerativos realmente vão acontecer. E aconteceram. O planeta começou a entrar em convulsão por algumas coisas, mas não são quebras das leis físicas. É somente o Deus sustentador saindo de cena quando nós dissemos que nós somos os atores principais. Um Deus cavalheiro, né? Deus cavalheiro. Ah, vocês são atores principais? Beleza, sai de cena, cuidem de si mesmo. E aí vem o que nós sofremos. Mas isso não é quebra na segunda lei da termodinâmica ou a implementação da segunda lei da termodinâmica. Não é isso. Então é muito bom lembrarmos que realmente a forma de nós melhorarmos e mantermos a nossa harmonia com Deus a nossa harmonia, a nossa ordem é estar em comunhão com esse Deus, que é a fonte da vida, da energia, da sustentação. Muito bom. Eu deixei agora para o finalzinho, Rafael, eu acho que é surpresa até para você, não sei se você se lembra, mas eu postei no meu blog criacionismo.com.br alguns anos atrás o seguinte, quero mostrar aqui para os amigos essa informação aqui, tá bom? A entropia tem implicações filosóficas. Esse aqui é o livro, ó, Fundamentos da Termodinâmica Clássica, um livro aí histórico, né?
E aqui, quem me enviou isso aqui na época, em 2008, olha só, tá aqui a data, né? Foi o engenheiro Marcos Vinícius de Paula Moreira, lá do Rio de Janeiro, um grande criacionista também, defensor dessa bandeira aí. Então, anos atrás, os cursos de engenharia utilizavam o livro Fundamentos da Termodinâmica Clássica e, abre aspas aqui então para o Marcos, no estudo do capítulo sobre a entropia, o texto era sistematicamente ignorado em sala de aula, mas não na minha turma. Ele era aquele aluno chatinho no bom sentido, né? Ele não deixava passar barato isso aí, não. Pela curiosidade em torno do tema, fui até o fim do capítulo e descobri o que não interessava ser dito. E o trecho está aqui abaixo, depois, ó, se você quiser conferir, grifado, inclusive, é uma cópia da página daquela edição, ok? O pessoal até hoje se recorda das minhas provocações em torno do assunto, diz então aqui o Marcos Moreira, que também é membro da Sociedade Criacionista Brasileira. O que ele percebeu? Que a quinta e a sexta edições brasileiras desse livro, não havia mais ali o trecho polêmico. E aí ele ficou ainda mais curioso para saber por que foi retirado, né, das edições ali posteriores. Aqui está o trecho que eu vou ler para vocês, e aqui a fonte, né? Gordon Whelan e Richard Sontag, Fundamentos da Termodinâmica Clássica, segunda edição, de 1976, ok? Diz assim o trecho de um livro que ajudou a formar gerações de físicos. Abre aspas. A conclusão a que se pode chegar é que a segunda lei da termodinâmica é o princípio do aumento da entropia, e o princípio, melhor dizendo, e o princípio do aumento da lei da entropia tem implicações filosóficas. A segunda lei da termodinâmica aplica-se ao universo como um todo? Ele pergunta. Há processos que nos são desconhecidos, que ocorrem em algum lugar do universo, tal como a criação contínua, que apresentam uma diminuição da entropia associada com eles e deslocam, assim, o aumento contínuo da entropia que é associada com os processos naturais que conhecemos? Pergunta bem longa, né? Depois você pode ler com calma aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Para esse artigo e para outros mais sobre entropia no meu blog, tá? Para você ler com calma, analisando tudo isso aí. Se a entropia, melhor dizendo, se a segunda lei for válida para o universo, nós naturalmente não sabemos se o universo pode ser considerado como um sistema fechado. Olha o que ele fala aqui, né, que nós discutimos agora há pouco, né? Como começou o estado, no estado de entropia baixa? Questiona os autores. Na outra extremidade da escala, se todos os processos conhecidos tiverem um aumento de entropia associada com eles, qual será o futuro do mundo natural, como nós o conhecemos? Obviamente, é impossível dar respostas conclusivas a essas perguntas unicamente na base da segunda lei da termodinâmica. Entretanto, os autores desse livro clássico aqui, os autores veem a segunda lei da termodinâmica como uma descrição humana do trabalho prévio e contínuo do Criador, que traz também a resposta ao destino futuro do homem e do universo. Você percebeu, querido amigo que está assistindo esse vídeo, por que esse trecho foi retirado depois, talvez até depois da morte dos autores, não sei, né? Tirado depois das edições futuras, por quê? Porque o autor chega bem perto, você percebeu, Rafael? De Sim. Tudo que nós conversamos agora aqui, né? Autores... Eu me lembrei desse texto, já tinha lido, me lembrei. Falando sobre Deus na equação, Deus que mantém o sistema. Incrível, Isso. né? Pelo menos em 76 havia abertura para a possibilidade de que Deus seja o mantenedor da ordem do universo. Legal, né? Muito bom. Mais alguma consideração, Rafael? Ô, meu amigo, basicamente foi isso mesmo. Pena que o mundo está ficando tão chato que a gente não pode ter esses tipos de reflexões em livros e trocar uma ideia sobre esse assunto. Pena mesmo, né? Porque hoje em dia, como você falou, as coisas estão sendo tolhidas e a gente não pode mais fazer essas considerações que são maravilhosas, enriquecem. Abrem muito mais abre um leque. Campo, né, da discussão, do diálogo, né? Mas tá bom, Rafael, muito obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite, né? Eu acredito que foi muito boa essa conversa, vai ajudar a ampliar esse conceito aí que a lição nos apresentou, assim como uma gotinha, né? É só
raspando a superfície de um assunto que é bem mais amplo, como vocês puderam perceber. Rafael, obrigado. Deus continue abençoando o seu trabalho, sua família querida, o seu ministério também como um cientista cristão e o cristianismo absoluto, né? Um abração para você e para vocês que nos assistiram também. Um grande abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Obrigado, Michel, pelo convite. É muito bom sempre participar aqui com você, além do prazer das conversas sempre estimulantes, sempre agradáveis. Saber que vídeos como esse possam estar ajudando as pessoas a compreender, a entender e me colocar à disposição para trocar ideias. Eu tenho, como você falou, tem esse perfil Cristianismo Absoluto, através do qual a gente compartilha informações, citações, ideias. Inclusive, a gente vai retornar agora, esse ano, com o nosso clube de leitura, com alguns livros que tratam de teologia, filosofia, reflexões, livros clássicos da literatura cristã. Então, é um convite para quem quiser participar, estar com a gente, para que a nossa mente cristã se solidifique e enfrente essas ondas de pensamentos e ideias tão superficiais e tão contrárias a tudo aquilo que a gente acredita. Que Deus abençoe você também, seu ministério, continue utilizando aí como um arautos da verdade nesse campo tão importante e que as pessoas possam aí cada dia mais ser abençoadas. Um abraço a você e a todos aí que estão assistindo. Qualquer coisa, estamos aí, pessoal. Legal, obrigadão, Rafael. Grande abraço.